E aí, beleza? Tudo certo? Tudo certo, nada resolvido? Tudo resolvido, cara. Deixei o mundo em paz das minhas maravilhosas opiniões desde... A última foi a vinda de ontem de manhã. A volta, eu tava muito cansado. Trabalhei até perto das 6. Foi bem cansativo ontem foi bastante pesado aí. Fechamento do mês, né? Aquela datinha lá. É aquela data X, né? E aí eu quis mesmo, eu fui pra casa ouvindo notícia, de boa. E hoje de manhã eu... Por que eu não quis? Depois vim ouvindo notícia de novo, vim ouvindo CBN de novo. Mas não lembro exatamente, não. Não lembro, acho que por ter deixado aqui as fichinhas de assuntos, né? Eu acabei não quis pegar algum assunto novo, alguma coisa. E deixei assim. 5h12. Um pouquinho mais tarde do que o planejado. Eu preciso retomar um assunto que ainda faz parte de mim. A última empresa ainda faz parte de mim. E nem que eu quisesse esquecê-la, será possível. Porque eu sei o que está acontecendo lá. Não só por uma questão de que estruturalmente eles são meus clientes e eu tenho que ter os responsáveis, aprovadores e tudo mais. Como também por uma questão de que eu tenho amizades lá, né? E aconteceu uma coisa estranha, realmente estranha hoje, né? Eu tinha alguns chamados técnicos de lá e um deles era uma questão que eu precisava passar conceitualmente qual que é a posição de onde eu estou, né? Da minha posição de fornecedor hoje, de solucionador do problema do cliente e da posição do cliente, ou seja, definindo responsabilidades com uma menina que foi minha funcionária e hoje é minha cliente. Então, definindo com ela isso, explicando direitinho isso, eu percebi que ela estava um pouco dispersa, um pouco... Assim, ela teve argumentos, foi me argumentando, a gente contra-argumentou e tal, não teve discussão nenhuma, nada, ela foi entendendo e eu também, enfim. Até que eu falei, bom, e qualquer outra coisa fora isso, de impressão em relação a isso, você, se sair do contexto da relação cliente e fornecedor, você pode mandar no WhatsApp, a gente vai falando no pessoal. Eu, tá bom, vou te mandar no pessoal daqui a pouquinho uma questão. Tá bom, beleza. Passou 2 minutos, chega uma mensagem no WhatsApp dela. A minha sucessora foi demitida ontem à noite. E isso foi uma notícia meio bombástica para mim. Por um lado, e eu não sou hipócrita também, né? Ou procuro não ser, ou não estou me percebendo hipócrita nessa situação. Por um lado, me dá uma relativa satisfação, não porque uma pessoa saiu prejudicada e tudo mais, mas porque a medida era estranha lá naquele momento para mim. Vamos voltar um pouquinho à situação para explicar o que eu senti, para tentar explicar o que eu senti hoje, por conta do que aconteceu ontem. Eu fui demitido no dia 10 de dezembro. Todo o processo de seleção e escolha estrutural, técnica, enfim, psicológica, psicotécnica de quem ia me substituir já estava concluído. No dia 10 de dezembro de 2018, quando o meu gestor estava falando comigo, quando o proprietário da empresa, o sócio, estava falando comigo,
me explicando, me agradecendo, me pedindo, me orientando, enfim, fazendo o praxe legal e informal também. Eu fiz uma pergunta para ele bem básica. Eu perguntei: escuta, tudo bem, eu tô saindo, mas assim, eu vou cumprir o aviso prévio, né? Não, 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 tá tudo certo, amanhã já começa outra pessoa e tal. Não, ele não falou que amanhã, que no dia seguinte começava outra pessoa, não. Ele falou só que, não, não, tudo bem, pode deixar, a gente se vira aqui. Tanto que, se vocês não lembram, eu rememoro, voltei para minha sala, todo o RH estava em reunião com as consultoras. E eu ia recolher toda uma documentação empilhada na minha mesa, mas decidi não. Me lembro disso, me lembro tranquilamente disso. E me lembro tranquilamente por que eu fiz isso. Depois eu dei essa explicação para as minhas fofinhas, né? Eita, como fala alto. Mas tudo bem, tem um exagero ali no escapamento dele, tá? Ele quer assim. Se eu tirar os filtros do meu, ela também fala grosso pra caramba. Mas enfim, a dele é boa. A dele fala grosso mesmo. Porque eu falei não. Eu bateu uma ficha assim de falar: primeiro, eu não quero mais ficar. Não quero ficar olhando para as pessoas. Não quero. Quero começar meu tratamento. Quero começar meu esquecimento. Quero começar meu desligamento efetivo. E deixei, porque a justificativa era muito simples para mim. Isso aqui foi fruto de trabalho, do meu trabalho. Isso aqui não foi coisa pessoal. Não, isso aqui foi meu trabalho. Então eu deixei, peguei todas as minhas coisas, tudo que eu lembrava. Depois ainda me deram mais umas 2, 3 coisinhas que eu havia esquecido. Mas peguei todas as minhas coisas e desci na sala de reunião onde estavam todos. Cumprimentei um por um. Não estava em condições de ficar conversando muito, mas basicamente deixei claro o que aconteceu. E deixei com elas, né, a batata quente de sempre tentar, de pelo menos uma vez, elas terem que justificar para alguém uma demissão, porque elas fizeram isso. Toda vez elas decidiram pelas demissões e não executaram e nem acompanharam essas demissões. Elas, na minha opinião, isso é uma questão ética. Uma delas deveria estar lá. E para variar, no meu também não estava, mas elas precisariam explicar para a minha equipe. Até aquele dia ela era minha equipe. Aquela era minha equipe. Quando a pessoa entrou, eu comecei a receber muito rapidamente pedidos de socorro da Camila, da minha fofinha, da minha a quem acabou ficando com o meu trabalho. E assim, eu me lembro disso porque quando eu perguntei se eu ficaria ainda mais o aviso prévio, porque eu tinha na minha cabeça que eu deveria passar muita coisa que estava centralizada em mim nos últimos meses, justamente porque eu tinha liberado praticamente toda a equipe para servir as consultoras. Então eu estava fechando todas as folhas, todos os encargos, todas as questões legais e práticas e básicas da folha de pagamento, além dos informativos que eu estava passando para as consultoras nas mudanças estruturais que a empresa estava exigindo. Beleza? Beleza. Ah, que absurdo. Bom, e por isso que eu me espantei. Nossa, a pessoa que vai vir é tão boa que vai pegar e fazer andar amanhã. E alguns dias depois eu recebi muitos questionamentos, muitos pedidos de socorro. E tentei ajudar ao máximo, mas até um pedaço. Eu me lembro que tem vídeos meus falando isso em dezembro. Que eu falei, fui até aqui, agora não.
Porque eu percebi rápido que a pessoa, e isso foi passado pela, pela minha equipe, ela entrou nas salas para se apresentar e disse que não entendia nada de administração de pessoal, que ela era de desenvolvimento organizacional, DO. E foi assustador, porque a gente percebeu que as consultoras tomaram a decisão achando, sem nunca terem sentado do meu lado ou do lado da Camila efetivamente, terem feito só perguntas distantes, elas tiveram uma leitura de que a Camila já estava completamente pronta. E não estava. E assim, eu sabia, a Camila sabia, na verdade a Camila sabe, até hoje. E eu me lembro que quando eu entrei na empresa que eu estou, fornecedora do software financeiro, contábil, fiscal e de departamento pessoal de lá, eu me posicionei para proteger os interesses, para deixar claro a minha fidelidade até eu ter trabalhado lá e também agora a minha posição de hoje. E procurei executar o máximo possível, até com um carinho a mais, todas as atividades. Mas percebi muito rapidamente que os conceitos iniciais da pessoa que me substituiu, eles eram muito fracos. E me lembro que a Camila me pediu orientação do que fazer, como é que eu faço, eu estou totalmente perdida, estou fodida aqui e tal. E eu aconselhei ela e a equipe a terem uma conversa com a direção. E ela procurou o diretor mais próximo. E falou. E recebeu dele a seguinte questão. A gente trocou, sei que vocês estão, assim, teve uma interpretação própria da imaturidade dele. Não é que ele é um cara bobão, não, ele é muito bom. E eu não posso falar nada, ele me ajudou em vários momentos durante esses 5 anos que eu trabalhei lá. Mas ele teve a leitura de que era uma reclamação pessoal. Eu não gosto dela e eu gostava do Marcos. E ele quis dar a explicação que até chegou a ofender a Camila. Que ela falou pra mim. Então, ele explicou para Camila, pura e simplesmente, que a minha troca, ele entende que a gente sentia falta, tinha um bom relacionamento de muitos anos e tudo mais, mas que a minha troca foi porque a empresa ia deixar de ser, o departamento ia deixar de ser um departamento pessoal para ser recursos humanos. E isso foi a explicação que eu também tive, meio mínima assim, da forma como o Jorge tem de poder administrar isso, né? Meu ex-chefe. Beleza. Só que, assim, o ponto principal, e esse é imperdoável, é que, assim, foi vendido para minha direção, meu chefe, é o sócio minoritário, né? Ele tem 35% da empresa só. O outro chefe, que é o de comercial, projetos, desenvolvimento e tudo mais, que é genial, ele quem acaba mandando e tendo a prioridade de decisão. Tanto que o meu chefe falou que ele foi voto vencido. Ele não via nas justificativas motivo para minha dispensa. Mas foi voto vencido, enfim, e acatou. Só que assim, tiveram todo o tempo do mundo para arrumar a minha substituição. Nada mais normal do que eu sair para levarem alguém com maior âmbito, com maior amplitude técnica, formação e tudo mais. Não adianta você querer me passar, cara, com esses motorzinhos. Não rola, cara, não rola. Motorzinho não rola. Depois vocês me passam de novo. Mas na subida eu não vou parar só para vocês ficarem na minha frente. E dei uma paradinha de acelerar aqui para não passar esse aqui também. Só que assim, básico e simples. A leitura medíocre, ridícula que elas tiveram de que a Camila estava pronta.
sem nunca terem sentado ao lado. A leitura medíocre que elas tiveram disso. Elas podiam ter me perguntado de forma mais direta. Eu falei durante todo o processo da consultoria, desde maio do ano passado até dezembro. Eu falei várias vezes. Eu falei, me lembro, cara, me falem. Falei para o meu chefe isso com tranquilidade. Se for a minha substituição que vocês querem, porque eu senti todas as bolas nas costas que eu recebi. Não tem problema, eu colaboro até o último dia. Eu tenho gratidão pela empresa, não tenho raiva. Não terei raiva da empresa. Mas eu entendo a ideia. Não vamos fazer isso, a gente corre risco. Beleza, ok. É a sua decisão. Mas essa leitura de que a menina estava pronta, sem ter questionado nem verificado com ela se ela estava pronta, sem ter deixado ela fechar um processo inteiro, achando que uma folha de 13º, que não representa 10% das ações de uma folha normal, a menina, coitada, estava fechando a folha seguinte, 5 dias depois de eu ter saído, sem saber calcular plantão e hora extra do pessoal. Ela não sabia, e as consultoras não sabiam que ela não sabia. Como assim vocês têm coragem de confundir folha de 13º com folha de pagamento, com todas as nuances particulares que toda folha tem? Essa leitura foi o pior erro de todos. E o segundo erro de todos, já que você confiou nessa visão de que a administração de pessoal vai ser tocado pela menina, já que você encarou dessa forma, você foi no mercado e buscou alguém que não tinha nenhuma mínima noção. Porque quando eu entrei na empresa, eu percebo que o primeiro procedimento dela oficial foi gerar DIRF, né? Informe de rendimento. E saiu tudo uma bosta. Trabalhei muito para ajudar a fechar. E aí, meu amigo, depois de dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril e maio, depois de 5 meses, vocês demitiram essa moça. No meio do caminho descobriu-se que ela havia participado do processo seletivo que trocou a selecionadora, que eu inclusive demiti a antiga selecionadora, a Francisca. Nos meus vídeos aí, isso foi lá para outubro, setembro, outubro. Ou agosto, acho que foi agosto. Como vocês julgaram que uma pessoa que participa de um projeto de recrutamento e seleção é capaz de gerir uma área de recursos humanos? Eu fiquei sabendo que direto tomava dura das consultoras, como se elas tivessem hierarquia sobre ela, e ela permitiu. Porque uma coisa que talvez tenha determinado a minha saída foi que eu nunca me coloquei inferior a elas, sem nunca me colocar superior. Eu sempre as separei do meu âmbito. E quantas vezes, as poucas vezes, mas erradas vezes, em que elas tentaram invadir o meu lugar, tomando decisões de dia a dia, não de reestruturação, não de reformulação, de dia a dia, tomaram decisões que prejudicaram o setor e a empresa. Eu fiz questão de delimitar e falar: vocês vêm até aqui e não depois. E eu fui ignorado. Mas eu lutei. Eu levei para minha chefia a questão correta de como aconteceu. Se ele entendeu isso ou não, se isso me perpetuou alguns meses, um pouquinho mais no cargo, aí é outra coisa. Aí é outra coisa completamente diferente. Agora, quando tudo isso que vocês fizeram, quando essa leitura medíocre que vocês tiveram, quando esse produto horrível
que vocês venderam para destruir um trabalho que estava bem feito em recursos humanos? Quer que eu seja completamente sincero para tirar qualquer falsa modéstia dessa brincadeira? Na boa, você podia me orientar e me dar noções de recursos humanos, já que você queria a implantação de conceitos de recursos humanos. Que eu não fiz, não é porque eu não sabia, eu não queria. Mas é porque eu não tinha espaço para fazer isso, eu não tinha cultura empresarial para fazer isso, eu não tinha o desejo da empresa em fazer isso. A empresa jamais me perguntou e me avaliou como sendo capaz. Porque vocês me esconderam da empresa. Vocês sempre venderam que o Marcos não é recursos humanos. Desculpa, tá? Duas menininhas na faixa dos seus 50 e tanto. Desculpa, donas consultoras super experientes e expertises. Vocês não vão encontrar um profissional mais recursos humanos do que eu, tá? A pessoa que senta, argumenta, contra-argumenta, ouve, volta atrás, pede desculpas, refaz, arruma e deixa a empresa protegida. Vocês forem tomar esse monte de decisão para prejudicar uma menina. Não vou aqui ficar limitando ou delimitando questões que eu fiquei sabendo que o caráter dela é meio fraco para a gestão que ela assumiu. Não vou. Mas existia uma equipe com muita simbiose, com muita empatia comum. Existia, tá? Que vocês foram fazendo, vocês foram destruindo cada pedaço desses, em nome de um novo conceito de administração de recursos humanos. Agora, eu queria ver a cara de vocês, não agora, mas ontem, anteontem, quando vocês foram lá e tiveram que passar pro dono, pro proprietário da empresa, que a menina seria demitida. Se eu tivesse um caráter medíocre e horroroso, eu ligaria para o meu ex-chefe, que ele está meio aqui, meio nos Estados Unidos, teria uma boa conversa com ele e contaria tudo isso que vai na minha cabeça. Sabe para quê? Para queimar vocês completamente. Mas eu não preciso disso, eu tenho gratidão pela empresa. Agora, se eu for questionado, se eu for procurado, eu não espero ser recontratado, tá? Vamos deixar isso muito claro. Não tenho essa ilusão, isso é besteira. Isso seria o máximo da humilhação. Enquanto aquelas moças estiverem lá, e elas estão, eu estou sabendo, era até abril, mas claro que elas não conseguiram. Claro que não. Claro que elas estão sendo pagas por prorrogação, tá? Enquanto aquelas... Ah, eu tenho que subir. Eu tenho que comprar... comprar gelo. Eu acho que eu nem tenho 10 reais no bolso. Não, devo ter sim. Tá? Eu tô usando esse vídeo para desabafar de uma coisa que sim me magoou. Eu amava aquela empresa, eu amo aquela empresa. Já volto. Ou não. Tchau. Só para terminar aqui, deixa eu ver. Tá salvando, tá gravando. Só para terminar aqui. Prontinho, o gelo já está carregado aqui na mão. Eu amo aquela empresa. Eu amo o que eu fiz lá. Porque o que eu fiz foi coisa boa. Eu tenho certeza disso. Tá? Eu lamento ter acabado, ter saído, embora a minha saída tenha assim, me aliviado em algumas coisas, né, que estava explodindo na minha vida, né, principalmente financeiramente falando, né. Então, assim, só que eu não admito, pessoas, né, pessoas, conceitos pessoais e tudo mais, disfarçados de técnica. Eu senti isso e eu não acredito nesses misticismos. Eu senti desde o primeiro dia que eu fui
questionado, que eu fui sabatinado por elas, que eu não estava sendo bem avaliado. E deixei claro também, sempre deixei claro para elas essa questão. Eu tenho muita gratidão pela empresa e não quero atrapalhar nenhum plano da empresa, nem que seja a minha saída. Mesmo assim, elas usaram de pseudotécnicas para estragar um trabalho bacana. Isso sim, eu tenho amor ao trabalho que eu deixei lá. Foi de muita qualidade, foi mesmo. Ninguém entrega milhões de reais por mês para você administrar se não tiver alguma confiança, porque você comprovou essa confiança. Ninguém joga dinheiro fora. Tá? E eu conheço muito bem a minha chefia, sabendo que ela nunca vai jogar dinheiro fora. Minha ex-chefia. Mas vida que segue. Precisei registrar isso. E se eu souber de alguma coisa importante que acontece por lá, eu registro aqui também. Só se for importante. Se for vaidosa só, não tem importância. Beijo do gordo, tchau.